esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram, a ponto de uns pisarem aos outros. Jesus começou a falar primeiro aos seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo: não tenhas medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendam 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhas medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando e cantando. Feliz o povo que o Senhor escolheu por tua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu. Feliz o povo que o Senhor escolheu por tua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu. Você canta. Feliz o povo que o Senhor escolheu por tua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu. Mais uma vez. Feliz que o Senhor escolheu por tua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu. Hoje eu gostaria de pegar o motivo principal da celebração, que é justamente o martírio de Santo Inácio de Antioquia. Eu gostaria de fazer uma abordagem do Evangelho a partir de um título que Santo Inácio de Antioquia recebeu. Ele recebeu o título de Teóforo. Palavrinha esquisita, né? Em grego isso quer dizer portador de Deus. Você já passou pela experiência de ser portador? Já ou não? Eu me lembro que às vezes a gente, quando era pequeno, a mãe da gente mandava buscar alguma coisa, e ela mandava um bilhetinho, como se a gente não soubesse falar, né? Mas na verdade, o bilhetinho era para dar autoridade. Porque se eu chegasse lá de alegre, olha, minha mãe mandou buscar aquele leite aí, não sei o quê, poderia que aquela pessoa que estivesse me recebendo não acreditasse tanto na minha palavra. Mas eu lembro que a minha mãe escrevia uns bilhetinhos assim: Dona Maria, favor entregar ao portador o litro de leite. Eu achava até meio humilhante esse trem de ser portador. Portador não tem nome, né? Qualquer um. Você já passou pela experiência de ser portador ou não? Eu já, é muita. Saía igual um repolho, né? Não falava nada, só entregava a cartinha. Ou então a mesma bilhetinha era quando a gente tinha feito alguma coisa de errado na escola, né? A cartinha ia também, não era assim? A professora mandava, eu era o portador da minha desgraça. Tinha que levar bonitinha a cartinha para a dona Ana ler. O que eu acho interessante, gente, é que essa história de ser portador de Deus tem muito a ver com essa observância,
com essa observação que Jesus faz a respeito da hipocrisia. Veja bem, que no caso de ser portador, não importa aquele que porta, mas importa o que ele vai levar. Não é quem leva, mas é o que se leva. Percebe a diferença? No caso de ser um portador qualquer, não importa se é um filho, se é o outro, se de repente nenhum dos dois pôde, a carta vai dar autoridade para que a Dona Maria entregue a encomenda ao portador, independente de quem seja ele. O portador não está muito qualificado, a preocupação não está em quem vai buscar, em quem vai levar o bilhete, mas é o que se vai levar, é o que se vai buscar. Aqui a gente entende um detalhe da teologia sacramental que é muito bonito, que eu gostaria de partilhar com vocês. Às vezes você pode pensar, aquele padre, eu não sei não, viu? Aquela vidinha que ele leva, eu acho que essa missa que ele celebra não serve para nada não. Você já teve essa tentação? Confessa para mim. O padre era tão ruim de vir, ele estava tão derrubadinho espiritualmente, que a gente chegou a duvidar do poder sacerdotal dele. Eu estou achando que aquela missa dele não tem muito poder não, viu? Veja bem, aqui está um pouco essa história. Não importa quem é o portador, o que importa é o conteúdo que ele vai buscar. E aqui no caso, é o conteúdo que ele anuncia. A autoridade foi entregue para que busque. Eu não posso controlar o caminho daquele que vai buscar, eu não tenho como ficar vigiando, eu tenho que confiar que ele, na responsabilidade de ser portador, ele cumprirá o ofício de trazer o que foi pedido a ele. Eu tenho que acreditar que aquela responsabilidade será cumprida. O que Deus realiza na vida de um sacerdote, o que eu como padre posso realizar a partir dos sacramentos, o que eu posso realizar não está na minha dignidade, mas está no ministério recebido. Eu sou portador. Em mim o mistério de Deus sobrevive, mesmo quando eu sou miserável, mesmo quando eu sou pecador, mesmo quando eu não faço tudo do jeito como deveria ter feito. Deus não me abandona, Deus não me retira a autoridade, porque eu não me portei bem. Aí a gente começa a entender que então a autoridade do padre, mesmo quando ele faz tudo errado, mesmo quando ele não tem uma vida santa, então Jesus continua atuando nele, padre, continua. Ele continua tendo o poder de perdoar pecados. Ele continua tendo o poder de presidir a Eucaristia. Ele continua tendo o poder de ministrar os sacramentos, a não ser que uma autoridade eclesiástica, no caso o bispo, o papa, retire o poder de ordem dele. Mas a vida que ele leva, é interessante isso, gente, para a gente poder entender o significado de ser portador. A dignidade do sacerdote está naquilo que Deus colocou nele como autoridade. Tu és um portador. E assim como a minha mãe me colocava na responsabilidade de ir buscar alguma coisa, eu como padre, eu também tenho essa responsabilidade. Eu tenho uma carta de Deus nas minhas mãos, e esta carta me dá a autoridade de entrar no meio do povo. Para fazer o quê? Para fazer o que for preciso, para encontrar o meu povo. Ô padre, eu estou precisando tanto confessar os meus pecados. Ô padre, celebra uma missa para nós. Padre, assiste o meu casamento, batiza meu filho. Não são essas frases que você usa o tempo todo com os padres, sobretudo os mais amigos? Hoje ainda, antes de vir, bonita essa casula, né?
Eu liguei para minha amiga que fez, a Zezé Procópio, lá em Campina Grande. Bonito demais. Presente da minha amiga Cidinha. E aí, aqui debaixo tem uma estola linda que fica escondida. E eu tive a tentação de que ele queira colocá-la por cima também, mas não pode. Ela é de baixo, aqui. Aí eu achei bonito porque eu falei assim: Zezé, posso usar a estola por fora? Ela falou: não, isso é só para lhe conferir a autoridade. Ela fica por dentro. Que lindo. A minha autoridade de padre está aqui, o símbolo. Isso me identifica no meio do povo. Mas o bonito, que num símbolo daquilo que eu porto, eu sou portador desse ministério. Deus me deu essa carta. O bonito que neste paramento há uma identidade cravada, que eu não preciso dizer. Quando eu entrei no altar, você viu? Filho do céu, Filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu. Solta a sua voz. Filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu. Pronto. Logo quando eu entrei, a minha identidade está aqui, meu documento de identidade, para que ninguém esqueça quem sou eu. Assim como eu vejo no peito de tantos aí, olha que bonito, o Cristo ressuscitado e a pessoa orgulhosa dizendo: eu tenho uma identidade, eu sou portador de um recado, eu estou portando uma notícia, eu estou portando uma carta que eu faço questão de levar por onde eu vou. Eu sou portador de Deus. Inácio de Antioquia dizia, cheio de vontade, cheio de força, cheio de coragem: neste mundo eu quero ser portador de Deus, neste mundo eu quero ser portador desta verdade absoluta. E sabe onde ele foi parar, minha gente? No meio dos leões, porque ele viveu no primeiro século, ele é sucessor de Pedro. Ele é um dos sucessores de Pedro. A autoridade estava cravada nele, ele trazia em mãos a autoridade, ele era portador do Evangelho, ele era portador de Deus, ele não tinha como retirar isso dele mais. Assim como a criança obediente precisa levar até o destino final a carta que tem em mãos, para que a encomenda chegue, para que as coisas aconteçam como a mãe havia previsto. Meu filho, vai buscar isso para mim. Mas mãe, será que ela vai acreditar? Não, não se preocupe, eu vou lhe fazer o meu portador. Como é que eu vou ser seu portador, minha mãe? Eu vou lhe dar uma carta. Favor entregar ao portador. Gente, a beleza do Evangelho de hoje está justamente aqui. Quando eu me descubro portador de Deus, quando eu descubro que eu tenho uma carta para entregar, que eu não tenho o direito de extraviar essa carta, eu não tenho o direito de extraviar este conteúdo, eu tenho que então fazer este conteúdo vir para dentro de mim, eu tenho que me comprometer com este conteúdo, eu tenho que estabelecer um pacto com este conteúdo. Eu sou portador de um recado, eu sou portador de uma verdade, e eu não tenho o direito de negligenciar isso. Aí Jesus faz um alerta bonito: cuidado, cuidado com aqueles que podem matar o seu corpo, mas muito maior tem que ser o cuidado, é com aqueles que podem lhe mandar para o inferno. Como, meu Deus? Porque Inácio de Antioquia viveu como consequência de ser portador de Deus o destino cruel de ser matado no corpo. Ele foi Marte, por isso é vermelho hoje. O sangue
O sangue correu porque ele era portador de uma verdade e ele não abriu mão nem mesmo no final. Quando certamente ameaçado pelos leões, quando certamente ameaçado pelas autoridades romanas, ele não recusou, ele não renunciou à sua fé, ele levou até o fim o seu destino. Eu estou com o bilhete nas minhas mãos, foi o meu pai que me mandou, eu não vou titubear, eu não vou jogar o bilhete fora só porque eu estou ameaçado. Não, ele levou até o fim. O corpo foi morto, o sangue correu, mas ele não foi mandado para o inferno. Ele não foi mandado para o inferno porque ele morreu com a carta na mão. Ele morreu sem esquecer quem ele era. Ele era um portador de Deus. Eu fico pensando, portou até o final. Aí a gente pode brincar um pouco com as palavras. Ser portador, ser porto, ser porta, portador. O portador porta a dor. Não há cristianismo na moleza. Não há como você fazer chegar ao destino final na tranquilidade, na preguiça. Tem que portar a dor. Não significa você buscar sofrimento para a sua vida, não. Significa você abrir o seu coração para viver o sacrifício de cada tempo, o sacrifício de cada hora, porque o cristianismo é justamente o desafio, é Deus olhando nos nossos olhos e nos dizendo: seja homem, seja mulher, com toda a força do seu coração, seja um ser humano inteiro no mundo de hoje. Porque o ser humano inteiro no mundo de hoje, ninguém pode segurar. Ele vai fazer chegar ao destino final a carta que tem nas mãos, a identidade que traz no peito. Porque o inferno não prevalecerá sobre nós. E esta palavra é uma palavra de Jesus sobre Pedro. Inácio de Antioquia é sucessor de Pedro. Eu sou sucessor dos apóstolos também. Você, porque é batizado, porque participa do corpo de Cristo, você está sucedendo nesta missão de ser portador do que o Cristo é. O martírio virá também. Não há como a gente segurar esse bilhete de qualquer jeito. O mundo vai querer arrancá-lo das nossas mãos. O mundo vai querer retirá-lo de nós, porque não é interesse às estruturas diabólicas desagregantes do mundo de hoje, que nós cristãos continuemos com a carta na mão. Não é interesse das sociedades, não é mesmo, porque cada vez mais cresce o poder das forças diabólicas no nosso meio, desagregantes, desumanizadoras. Nós estamos num mundo cada vez mais capitalista, nós estamos num mundo cada vez mais cruel, onde as pessoas estão perdendo o seu valor, a sua dignidade, onde as pessoas são substituídas por máquinas, onde as pessoas não possuem valor, onde as pessoas estão cada vez mais relativizadas na sua identidade. E o cristianismo é o oposto de tudo isso. O cristianismo é a valorização da vida, é a valorização da dignidade. Na carta que você leva está escrito isso. Na carta que você escreve, que você carrega com você, a família tem valor. Na carta que você gostaria de ler ao mundo, o seu coração merece respeito. Na carta que você leva ao mundo, os cativos serão libertados. Na carta que você leva ao mundo não há espaço para os vícios. Na carta que você leva ao mundo não há espaço para a hipocrisia, não há espaço para a mentira, não há espaço para as drogas, não há espaço para a prostituição socializada. Porque na carta que nós levamos é uma carta de boas notícias. O anúncio do Evangelho é o anúncio de boas notícias, que vale a pena morrer por ele. Vale a pena. Como é que vale a pena morrer pelo Evangelho, padre? Ninguém está colocando uma arma na minha cabeça, ninguém está ameaçando o seu corpo. É porque nós não estamos mais em tempo de martírio do corpo, minha gente.
Não, isso foi coisas dos primeiros séculos. Ou vez ou outra encontramos uma pessoa que morre, por exemplo, a irmã Dorothy, lá no norte do país, Chico Mendes. Homens e mulheres que morrem por questões que eles acreditam. Como estão alguns bispos do norte do nosso país ameaçados de morte física. Os primeiros cristãos, minha gente, se eles quisessem rezar, eles precisavam se refugiar nas catacumbas, lugar onde ficavam os mortos, nos cemitérios subterrâneos. E se manifestassem publicamente o que acreditavam, a espada já estava no pescoço. Se manifestassem publicamente a fé que o coração deles criam, professavam, estariam mortos em pouco tempo. Mas onde estão as espadas hoje? Olha para o seu lado. Você acha que essa pessoa está ameaçada de morte? Não acredito, não. Está muito impecável para quem está ameaçado de morte. Não é assim? Mas pergunta para ela o que ela veio fazer aqui. Ela veio porque ela está precisando curar alguma coisa. Estou errado? Não. E se a gente tivesse coragem de confessar, a gente iria dizer assim: a espada que está me ameaçando é a preguiça, é a depressão, é a infidelidade, é meu passado que não me deixa viver. Estou errado? Não. As ameaças hoje são outras, minha gente. São ameaças psíquicas de um mundo que cada vez mais nos coloca nas paredes, no paredão. Assim como no Big Brother vai para o paredão e é jogado fora, nós também enfrentamos um Big Brother todo dia. Terrível. Quando eu também sinto que eu estou ameaçado, mas de outra forma. Onde é que está o meu inimigo? Onde é que está? Onde é que está aquele que nos ameaça? E aí está o grande desespero da maioria das pessoas. Não sabemos onde ele está. Somente sentimos a consequência dele na nossa alma. Sentimos que ele nos aperta, que ele nos retira a vida aos poucos, mas não sabemos onde ele está.